Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 21, versículo 1 e 2, tá? Desculpa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. O texto, né, o título fala sobre a reforma religiosa de Asa. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com você, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquela terra, porque a nação contra a nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixe que as suas mãos desfaleça, porque a obra de vocês será recompensada. Somente até aí, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra objetiva, uma palavra clara para o nosso entendimento, mas uma palavra que vai ser uma resposta para as nossas vidas. Quando nós lemos o livro de 2 Crônicas, que é conhecido também como as Crônicas dos Reis, porque aqui vai abordar um período em que a nação de Israel, né, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele vai subir ao trono de Israel. E devido a ele subir ao trono de Israel, houve a separação dos reinos. E dentre essa separação, 2 tribos ficou com Roboão, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E ao contrário de Roboão, Jeroboão ficou no domínio de 10 tribos. E quando nós começamos a descortinar a história de Israel, nós vemos aqui que Israel foi uma nação escolhida por Deus, uma nação para governar, uma nação para que fosse espelho para as outras nações. Mas um dos erros que Israel cometeu após eles entrarem na terra prometida foi rejeitar o governo e o domínio de Deus sobre eles. Quando você lê o período dos juízes, o último juiz de Israel, conhecido como Samuel, ele já estava na sua idade avançada, e o povo então não queria mais ser governado e liderado por homem nenhum. Então eles vão clamar e vão pedir para que Deus levantasse um rei para que os governasse como outras nações. Samuel, de princípio, vai tentar interceder pelo povo, e a resposta de Deus era essa: Samuel, não fique triste, porque este povo não está rejeitando a você, senão a mim. Então um dos erros que o povo cometeu foi a rejeição pelo governo, pelo domínio de Deus sobre as suas vidas, porque se eles começassem a refletir
se eles começassem a trazer em seus corações tudo aquilo que os seus antepassados passaram, eles iam entender que os maiores milagres que eles vivenciaram até aquele momento foi pelo domínio e o governo de Deus sobre as suas vidas. Pois bem, Deus vai levantar o primeiro rei escolhido pelos homens, e todos nós conhecemos aqui, o rei Saul. E após esse governo, foi um governo fracassado, porque Saul não procurou obedecer princípios estabelecidos por Deus. Agora Deus vai levantar um rei cujo nome era Davi, um jovem guerreiro, batalhador. Davi foi uma inspiração, e Deus honrou o ministério, a vida de Davi. Davi morrendo, agora o seu filho Salomão vai tomar posse do governo e do reino sobre Israel. Até aqui tudo bem. Salomão teve um reino pacífico, um reino de paz, aonde ele conquistou muita riqueza, aonde ele adquiriu muitas posses, mas no final da sua vida ele cometeu muitos equívocos e ele voltou-se agora a adorar deuses estranhos. E após essa situação e essa escolha de Salomão, Deus disse que a partir daquele momento o reino dele seria dividido. Salomão morre e o seu filho Roboão sobe ao trono, e aqui começa a divisão dos reinos. A Bíblia diz que quando os reinos se dividem, Jeroboão, que governava sobre a região de Samaria, e Roboão governava em Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém era o centro da capital, onde o povo descia para adorar a Deus. Que Jeroboão fez para que o povo não se arrependesse e voltasse para Jerusalém. Jeroboão construiu 2 bezerros, um em Samaria, para que eles pudessem adorar e dizer que aquele bezerro fosse o Deus que tinha os tirado da terra do Egito e tinham trazido para aquele lugar. E a partir daquele momento, o coração do povo começa a idolatrar deuses estranhos, e isso é uma abominação diante dos olhos de Deus. O reino norte, conhecido como o reino de Israel, tiveram os piores reis conhecidos na Bíblia Sagrada. Quem nunca ouviu falar do rei Acabe, um rei perverso, um rei sanguinário, que não temia a Deus e também não andava nos princípios estabelecidos por Deus. Pelo contrário, o reino de Judá, o reino sul, Deus levantou homens como Abias, como Asa, como Josafá, como o rei, todos nós conhecemos o rei chamado Ezequias. Todos esses reis tinham temor, princípios de temor a Deus. E eu quero falar aqui sobre esse rei chamado Asa. O texto em que nós lemos, Deus vai levantar um profeta cujo nome é Azarias. E a Bíblia diz que Azarias se coloca de pé e convoca toda a nação de Judá, dizendo: escutai, ó rei Asa, e todo Judá e Benjamim, escute a palavra do Senhor. O Senhor está com você enquanto vocês estiverem com Ele. Se você o buscar, Ele o deixará o encontrar. Se também vos deixará, você será deixado e esquecido por Ele. Perceba que Deus vai levantar o profeta Azarias para colocar uma condição ao povo de Judá. Quando nós lemos o contexto desse texto, Asa, quando foi subir no trono de Judá para governar sobre Judá, a primeira coisa que o rei Asa ele fez, o texto nos diz que ele colocou em seu coração buscar a Deus. Ele colocou em seu coração adorar a Deus. Ele colocou em seu coração a temer a Deus. E por esse motivo, Deus então começou a abençoar o reino de Asa. Deus começou a abençoar a vida e o reinado que Asa agora ia governar sobre Judá. A Bíblia diz que nesse período Deus trouxe a paz
sobre a nação de Judá. Não havia guerra, não havia batalhas, não havia nações que se levantassem contra Judá, porque o rei Asa colocou em seu coração buscar a Deus, ele colocou em seu coração temer a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que por isso, por esse fator de Asa então colocar em seu coração buscar a Deus, Deus trouxe paz sobre Judá. Aleluia. Irmão, aqui está um princípio muito importante para a nossa vida. Aleluia. Às vezes a pessoa entende errado acerca de uma vida bem sucedida diante de Deus. As pessoas entendem, irmão Eliseu, se você vir para a igreja, você fazer muitas campanhas, esse é um dos fatores que vai trazer a prosperidade e a bênção de Deus para a sua vida. As pessoas entendem que ter uma vida, aleluia, de religião, aleluia, vai trazer a bênção e a prosperidade para a sua vida. Não, irmão, o que traz a bênção, a prosperidade e a paz para dentro do nosso reino é ter uma vida de comunhão, de obediência, de integridade com Deus, é ter uma vida de sinceridade com Deus. Aleluia, aleluia. E após essa escolha de Asa sobre a sua vida, a Bíblia diz que Deus trouxe paz sobre Judá. Aleluia. E uma das coisas importantes que Asa deixa para a nossa vida estar aqui no versículo de número 6. Após, aleluia, haver paz sobre Judá, Asa então vai convocar todos os homens do seu reinado e vai dizer assim: olha, nós estamos vivendo um período de paz. Não há guerra contra a nossa vida, contra a nossa nação. Mas não vamos ficar parados, vamos trabalhar, vamos construir cidades, vamos cercar elas com torre, portão de ferro, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois enquanto nós buscarmos o nosso Deus, nós temos buscado Ele e Ele tem nos dado repouso. O que Asa, ele nos traz a entender, ou seja, que no período de paz, nós não temos que nós não devemos ficar, aleluia, no conformismo, aleluia, nós não devemos ficar parados, nós não devemos ficar estagnados. Existe um equívoco muito grande na igreja do século 21, é que quando a igreja do século 21 está vivenciando tempos de paz, tempos de prosperidade, tempo de abundância, as pessoas deixam de buscar, deixam de se revestir, deixam de se entregar diante de Deus. Mas Asa fez ao contrário. Enquanto estava havendo o período de paz, Asa disse: vamos construir muro, vamos edificar cidade, vamos levantar torre, vamos colocar portões. O que Asa estava dizendo: vamos cercar a nossa cidade, vamos colocar guarnição em nossa cidade, pois nós estamos vivendo um período de paz, mas certamente vai haver um período de guerra, e quando haver um período de guerra, nós vamos estar preparados para combater contra os nossos adversários. Aleluia. Asa então disse: vamos construir, vamos trabalhar, vamos edificar, porque Deus tem nos dado repouso. A Bíblia diz que Asa agora, ele começa a construir cidades, ele começa a construir muros, ele levanta torres de vigia, ele agora coloca portões de ferro para trazer a segurança para a cidade. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que nesse período Asa estava com um exército de 300.000 homens, soldados de batalha. De repente levanta o primeiro obstáculo contra o reinado de Asa. Quem que é esse primeiro obstáculo? A Bíblia diz que levanta Zerá, os etíopes. A Bíblia diz que quando ele se levanta, Asa vai nos trazer uma segunda lição. Qual que é essa segunda lição? Quando os etíopes se levantam contra
o reinado de Asa, e Asa fica sabendo. Asa então vai buscar conselhos com Deus, Asa vai buscar a direção de Deus, Asa vai buscar, aleluia, a direção de Deus para ver o que Deus queria que ele fizesse. E a Bíblia diz que Asa vai entrar na presença do Senhor em oração, e o exército dos etíopes era muito grande, era muito poderoso, mas Asa vai buscar a direção de Deus, Asa vai buscar, aleluia, a orientação de Deus. Irmão, existe muitas pessoas que estão perdendo na batalha porque tem tomado a direção segundo as suas expectativas. Eu ajo da forma que eu penso, da maneira que eu quero. Não é assim, irmão. Se você entregou a tua vida a Cristo, é Cristo que tem que direcionar a tua vida, é Jesus que tem que dar a direção para a tua família. Asa, ele vai buscar conselhos com Deus, Asa vai buscar a direção de Deus, e após ele buscar a direção de Deus, a Bíblia diz que o Senhor fala com Asa dizendo: Asa, não temas a esse grande exército de etíope, vai combater contra ele. E a Bíblia diz que naquele dia Deus desceu para batalhar a favor de Asa e concedeu vitória para Asa. Agora, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que nesse período Asa estava vivendo a maior prosperidade. Por quê? Porque agora ele estava tendo um reino de paz, e após ter um reino de paz, o primeiro obstáculo que ele teve contra o exército dos etíopes, a Bíblia diz que Deus deu vitória para Asa, exterminou. Foi bem nesse período em que Deus vai levantar o profeta Azarias. Por quê? Porque depois de uma grande vitória, aleluia, o homem tem que entender que não foi na força do teu braço, não foi na sua sabedoria, não foi na sua intelectualidade, não, irmão. Aí Deus vai levantar o profeta Asa, o Espírito do Senhor vai levantar o profeta Azarias para dizer: olha, enquanto você buscar a Deus, Deus vai te honrar. Enquanto você buscar a Ele, Ele vai se revelar. Mas a partir do momento em que você deixar Ele, Ele também vai te deixar. E aqui eu quero compartilhar, aleluia, um tema, aleluia, sobre honrar a Deus ou honrar o homem, irmão. Aleluia, honrar a Deus ou honrar o homem, obedecer a Deus ou obedecer o homem. Aleluia. Veja bem que no texto em que nós lemos no primeiro capítulo, no capítulo 14, versículo 1, Asa de princípio buscou a Deus, o seu coração voltou a Deus, mas depois de uma grande vitória, aleluia, o seu coração começa a se envaidecer, o seu coração começa a se engrandecer. E esse é um dos perigos que está acontecendo na igreja do século 21. Esse é um dos perigos que está acontecendo na igreja brasileira. Por quê, irmão? Porque quando nós aceitamos a fé, às vezes nós não sabíamos fazer nada, às vezes nós não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Aí nós viemos com toda a humildade, simplicidade, e Deus nos usava, Deus usava a nossa boca, Deus usava a nossa vida para curar. Aí quando Deus começou a levantar, quando Deus começou a abençoar, a pessoa já começa a se achar o bambambam, aleluia, da igreja, do ministério. Não, irmão, ninguém faz nada, quem faz é Deus. Ninguém consegue nada, quem consegue é Deus, porque é Deus que capacita e é Deus que honra o homem na terra. Aleluia, eu vou pregar, irmão, vou falar aquilo que Deus está colocando no meu coração, porque não adianta começar bem, irmão, não adianta começar, aleluia, de uma maneira espetacular, mas terminar no final da sua carreira como um fracassado. Comece devagar, mas termine no auge do temor a Deus, da sabedoria de Deus. Honre a Deus com a sua vida, com a sua palavra, e Deus vai te honrar na terra, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Deus levanta o profeta Azarias, aleluia, para trazer esta palavra, Deus estava dizendo para Asa: Asa, se você conquistou paz, foi eu que trouxe a paz para o teu reinado. Asa, se você conquistou exército, foi eu que dei exército para você. Asa, se você conquistou reino, foi eu que dei reino para você. Asa, fique sabendo, enquanto você me honrar na terra, eu vou te honrar na terra. Mas se você virar as costas para mim, eu também virarei
A Bíblia diz que quando Asa ouve a palavra do profeta, o texto nos diz que, ouvindo a profecia da boca do profeta, versículo 8 de Azarias, filho de Oded, Asa então se animou. Ele tirou as abominações de toda a terra de Judá. Olha só, irmão, a profecia foi liberada, e quando ele ouviu a profecia liberada, o texto nos diz que ele vai tirar agora, aleluia, todas as abominações da terra de Judá. Ele vai fazer uma limpeza, irmão. Há tempo de limpar, irmão. Deus quer limpar a igreja brasileira. Aleluia. Deus quer fazer uma faxina nos altares dele, irmão. Aleluia. E assim então começou a trazer, aleluia, limpeza sobre todo o reinado de Judá. E a Bíblia diz, aleluia, ainda no versículo de número 8, após ele limpar tudo aquilo que estava ali como contaminação diante dos olhos do Senhor, ele vai fazer o que, irmão? Ele vai trazer o renovo sobre o altar, aleluia, do Senhor, irmão. Eu acho muito lindo isso, irmão. Às vezes nós não entendemos porque muitas coisas acontecem na igreja, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Quem governa e quem reina é Deus, irmão. Quando o homem se achar que ele é capaz de fazer alguma coisa, Deus limpa, Deus tira, mas Deus não deixa a obra dele perecer, porque essa obra de Deus foi Deus que levantou, e é Deus que vai ser honrado na terra. Aleluia, aleluia. Asa vai trazer um renovo sobre o altar do Senhor. E a Bíblia diz que ao trazer o renovo sobre o altar do Senhor, agora todas as nações, aleluia, de Israel, que estava sendo governada pelo reino norte, ficou sabendo do avivamento que Deus estava trazendo para Judá, irmão. Sabe o que aconteceu? Muitos que estavam em Samaria adorando Deus estranho, ficou sabendo que os seus irmãos estavam tendo um grande avivamento em Jerusalém. Sabe o que eles fizeram? Nós conhecemos esse Deus que está operando através do reinado de Asa. Aleluia, irmão. Sabe o que eu aprendo aqui nesta palavra? Não é cantar bonito que vai atrair as pessoas, não é pregar bonito que vai atrair a pessoa, não é ter igreja cheia que vai atrair a pessoa, não é trazer entretenimento para dentro da igreja que vai enxergar a igreja. Não, irmão. O que atrai o pecador para dentro da igreja é a unção que você carrega, é a honra que você dá a Deus, é aquilo que você faz para Deus. Enquanto você honrar a Deus na terra, Deus vai honrar você e o teu nome na terra. Aleluia. Quando a nação de Israel, o reino norte, ficou sabendo que Judá e Jerusalém estava tendo um grande avivamento, ele disse: vamos lá. E muitos começaram a abandonar, aleluia, a idolatria, a imoralidade, e começou novamente a se arrepender e a descer para Jerusalém. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus estava sendo honrado pelo reinado de Asa, e a Bíblia diz que muitos se voltaram para Deus nesse período. Mas olha o que vai acontecer aqui, irmão. Aleluia. Quando o rei Baasa, que estava governando sobre o reino norte, ficou sabendo disso, o que ele fez? Ele vai levantar-se contra o seu irmão Judá, que era uma nação só, e ele impediu, fez uma barreira para que ninguém descesse mais para Jerusalém. Ele começou a construir barreiras, aleluia, para impedir o povo de descer para Jerusalém. Estava tendo uma grande divisão entre o reino norte e o reino sul. Eram os irmãos que estavam brigando. Lembra da palavra de Jesus, que um reino dividido não vai prosperar, irmão. Enquanto haver divisão no reino de Deus, não prospera. Mas quando haver união, unidade, Deus começa a abençoar, Deus começa a honrar. E a Bíblia diz, irmão, quando o rei Baasa faz isso, aleluia, em vez de Asa tomar a mesma atitude que ele tomou quando os etíopes se levantaram contra ele, Asa fez uma coisa ao contrário. O que ele fez, pastor? A Bíblia diz que em vez de ele consultar a Deus, ele tomou uma direção errada. Ele tomou uma direção ao contrário, a evangelista Eliseu. O que Asa fez? Ele trouxe, aleluia, o avivamento para Jerusalém. Mas quando o seu irmão Baasa, do reino norte, começou a colocar barreira para que o
povo não viesse para Jerusalém adorar a Deus, o que ele fez? Em vez de consultar a Deus, em vez de buscar a direção de Deus, o que ele fez? Ele pegou o ouro da casa de Deus, ele pegou a prata da casa de Deus, ele pegou a riqueza da casa de Deus e pegou a riqueza do seu tesouro particular e enviou ao rei da Síria. O rei da Síria era um dos piores reinos dessa época, reinos bárbaros que não tinha piedade e misericórdia, era um dos inimigos principais de Israel. A Bíblia diz que quando Asa toma essa atitude de tirar os tesouros da casa do Senhor, de tirar a prata da casa do Senhor, de tirar os utensílios da casa do Senhor e dar agora ao inimigo de Israel, isso traz uma abominação para Jerusalém. Agora Deus vai levantar o segundo profeta, irmão, aleluia. Mas o segundo profeta que Deus vai levantar não vai trazer palavras, aleluia, irmão, vou falar, irmão, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, eu quero ouvir o profeta falar comigo, e ouça essa mensagem, porque eu sei que essa mensagem vai para o YouTube, irmão, eu sei que essa mensagem vai alcançar muitas vidas. Existem pessoas que dizem assim, eu vou lá me aconselhar com um profeta, porque o profeta sempre tem uma palavra de conforto para mim, irmão. Eu não entendo esses profetas do século 21, que a pessoa está no pecado, está no adultério, está dizendo Deus está se agradando de ti. Não, irmão, quando está no erro, o profeta fala a verdade, mas quando está na bênção, o profeta também fala a verdade, aleluia, porque o profeta que é profeta não traz palavras para massagear o ego do homem, mas traz palavras para consertar o coração do homem ao Deus verdadeiro. Aleluia. E o segundo profeta que Deus vai levantar, o nome dele era Hanani. A Bíblia diz que quando o rei Asa pega os tesouros da casa do Senhor e envia para o rei da Síria, Deus vai levantar o profeta Hanani para exortar o rei Asa. E a exortação do rei Asa era essa: porque você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. A mensagem agora era essa: enquanto você estava honrando a Deus, Deus estava te honrando, mas porque você deixou de confiar em Deus e passou a confiar no rei da Síria. Irmãos, o pior erro dessa geração é quando as pessoas colocam suas expectativas em homem, quando colocam suas expectativas em mulher, e dizem assim, olha, eu vou ali porque aquele homem, aquela mulher é top, é uma benção. E sabe que eu entendo, irmão, porque não tem colocado Cristo como a sua pedra angular, porque se coloca Cristo como a sua primazia, ele não se deixa ser levado pela circunstância. E o que Asa estava fazendo? Asa estava tirando a honra de Deus em Jerusalém e estava trazendo a honra para o rei da Síria, e isso trouxe uma abominação agora para o seu reinado. Então o profeta vai exortar ele dizendo assim, olha, não foi o Senhor que fizesse maravilha através da sua vida. Veja o que o Senhor fez com os etíopes quando você clamou a ele, quando você buscou a ele. Que livramento que ele deu para você, irmão. Começa a trazer em sua memória, em seu coração, os milagres que Deus já fez por você, as maravilhas que Deus já operou na tua vida. Não foi o homem que fez, não foi a mulher que fez. Aleluia. Se você acompanhar o homem, vai trazer frustração. Se você está aqui, não foi pela mão do homem, se você está aqui, não foi pela mão humana, mas foi Deus que deu livramento para você. Foi Deus que fez um milagre na tua vida, foi Deus que restaurou a tua casa, foi Deus que te libertou das drogas, foi Deus que te libertou da prostituição, foi Deus que fez maravilha na tua vida, não foi o homem. E a Bíblia diz que Asa agora deixa de honrar a Deus e passa a honrar o rei da Síria. Pois bem, a Bíblia diz que após ele dar os tesouros da casa para o rei da Síria, o rei da Síria tinha uma aliança com Baasa, rei de Israel. E quando Asa
Asa agora dá um dos teus tesouros, dos tesouros da casa do Senhor, para o rei da Síria. O que o rei da Síria vai fazer? O rei da Síria vai quebrar aliança com o rei Baasa, e agora vai fazer uma aliança com o rei Asa. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui? Que o inimigo, irmão, ele não está preocupado se você está no alto. Não, irmão, o que o inimigo quer é que você sempre esteja no baixo, sempre vivendo em humilhação. Aleluia. Enquanto você estiver dando lucro para ele, ele sempre vai ver você na humilhação. Aleluia. E o texto nos diz que a palavra do profeta para Asa era essa: porque você deixou de desonrar a Deus, porque você deixou de honrar ao Senhor. Não viste as maravilhas que ele fez na sua vida, não viste os livramentos que ele operasse na tua vida. Mas a Bíblia diz que quando Asa, aleluia, recebe a mensagem de exortação, não é assim, irmão Eliseu? Quando vem a mensagem de exortação, aleluia, às vezes a igreja fala assim: nossa, o pastor hoje veio trazer o cajado. Não é o pastor, não é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa corta a boca, vira o olho, ela fica brava. Não, mas não estou nem aí, irmão, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Sabe o que Asa fez? Ele não aceitou a exortação de Deus. E o que ele fez? Ele mandou prender o profeta, irmão. Ele mandou prender o profeta. Eu vou dizer assim: ó, até agora eu obedeci a Deus, mas a partir do momento a palavra de Deus não tem mais honra no meu reinado. Irmão, foi a pior besteira que ele fez. A pior besteira que ele fez, irmão. Sabe o que eu estou entendendo aqui, irmão? É quando nós tiramos a prioridade da palavra de Deus de dentro dos nossos altares. Às vezes a pessoa dá prioridade para muitas coisas, mas a palavra de Deus não dá prioridade. O que Asa estava dizendo: a partir de hoje, profeta aqui no meu reino não tem mais a oportunidade. Vou prender ele, mas a mensagem foi liberada. Queria ele aceitar ou não, a mensagem era essa: porque você desonrou a Deus e você não obedeceu a sua palavra, haverá espada sobre o teu reinado a partir de hoje. Porque ele deixou de desonrar a Deus, ele deixou de honrar a Deus. Deus falou: enquanto você estava me honrando, eu estava trazendo paz, eu estava trazendo prosperidade, eu estava trazendo abundância para o teu reino. Mas a partir do momento que você deixou de me desonrar, a espada vai vir sobre o teu reino, a espada vai vir sobre a tua casa. E ele não deu ouvido à mensagem do profeta, mandou prender o profeta. E após ele prender o profeta, o texto nos diz que agora o seu coração estava obstinado, duro para a palavra de Deus. E ele começou a oprimir o povo, ele começou a oprimir os mais humildes, os mais simples. E após ele fazer isso, o texto vai nos dizer que agora vai se levantar um reino contra ele, e ele não vai se arrepender. O texto diz que após ele não se arrepender, Deus vai permitir que uma enfermidade pegue o seu pé, e ele não vai se arrepender. Aquela enfermidade foi um juízo de Deus para a vida de Asa, dizendo: se você conseguiu caminhar, foi porque eu te dei força e te dei vigor para caminhar. Mas a partir do momento que você deixou me desonrar, eu vou parar você. Se o homem não tinha parado Asa, Deus ia parar ele, porque ele deixou de honrar a Deus. Ele deixou de honrar a Deus. Lição para as nossas vidas nos dias de hoje. Lição, e eu vou fazer a aplicação. Enquanto você colocar no teu coração em honrar a Deus, enquanto você colocar no teu coração em buscar a Deus, Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a tua casa. Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com princípios. Como assim, pastor Val? Deus trabalha com limites. Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse: olha, de toda a árvore que você está vendo, todas elas podem, mas aquelas duas árvores lá, você não pode tocar e nem comer. Se você tocar nela e comer, você morrerá. O homem ultrapassou o limite de Deus e teve agora a consequência da sua desobediência.
O texto nos diz que Deus coloca princípios, limite para o homem. E se você obedecer a Deus, honrar a Deus na sua palavra, por mais que você esteja vivendo e passando por guerras, Deus vai te honrar na terra. Aleluia. Deus vai te honrar no teu ministério. Deus vai trazer paz para dentro da tua casa. Deus vai trazer paz para dentro do ambiente do teu trabalho. Enquanto você estiver honrando a Deus, Deus vai trazer prosperidade para você. Deus vai trazer paz para dentro da tua casa. Porque, irmão, não existe prosperidade de Deus se não tiver obediência à palavra de Deus. Não existe. Tem pessoas que falam assim: eu estou vivendo a maior prosperidade de Deus. E não é prosperidade de Deus que você está vivendo. Porque a prosperidade de Deus não é você ter em abundância, mas é você chegar na tua casa, ver os teus filhos abençoados, ver o teu casamento abençoado, ver você ter uma vida abençoada financeiramente. Não no muito, mas tudo que você precisar. Tem um arrozinho, tem um feijão lá, tem uma misturinha para você comer. Essa é a prosperidade de Deus. Mas a partir do momento em que Asa deixou de honrar a Deus, Deus também virou as costas para ele. Então honre a Deus. O que você prefere? Obedecer o homem ou obedecer a Deus? Ah, pastor, sabe de uma coisa? Estou pensando em abandonar. Não faça isso. Honre a Deus. Porque o que traz o milagre não é o ambiente, mas é a sua obediência à palavra de Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo: enquanto houver profeta, enquanto houver palavra sendo pregada, você está sendo orientado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te conduzir por caminhos retos, por caminhos ermos, por caminhos que vai trazer a prosperidade para você. Jesus disse: se você estiver em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres ao meu Pai, e Ele assim vos fará, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Mas a terceira lição está para o desobediente, que deseja desonrar a Deus. O seu fim é drástico e triste, porque todos aqueles que desobedecem, desonram a Deus, o seu fim não é muito bom. Veja todos os reis que desonraram a Deus, que desobedeceram a Deus. Ezequias, veja a história de Ezequias. Ele honrou a Deus no princípio. A vaidade começou a entrar no coração dele. Lá no livro de Isaías, quando ele pensou em desonrar a Deus, a mensagem também veio. E a mensagem para Ezequias era essa: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá. Quando ele ouve a mensagem, ele toma uma atitude diferente de Asa. Ele vai virar o seu rosto para a parede e vai se humilhar. Aleluia. E enquanto você se humilhar, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Enquanto você se humilhar, você vai alcançar o perdão de Deus. Aleluia. Mas se você tiver um coração obstinado, duro para a palavra de Deus, você vai descer à sepultura sem ter o livramento de Deus e a salvação para a tua casa. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você fique com esta palavra ao teu coração, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos somente agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, nos orientou, Senhor, nos ensinou a partir da tua palavra. Senhor, que os nossos corações estejam voltados para ti. Senhor, que nós honramos ao Senhor com a nossa vida, com a nossa casa, que nós venhamos honrar o Senhor, meu Deus, o teu altar, enquanto nós estivermos sobre esta terra, para que nós possamos viver a tua prosperidade. Meu Deus, se houver alguém aqui, Senhor, que esteja passando por alguma batalha, com alguma guerra, Senhor, meu Deus, da mesma forma que o Senhor abençoou a vida, Senhor, no princípio do reinado de Asa, que o Senhor venha dar o livramento para o teu filho, que o Senhor venha abrir a porta para ele, e que o Senhor possa honrar o teu servo na face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Que esta palavra fique no
nos corações dos teus filhos, orientando, conduzindo a um caminho de prosperidade, de bênção e de paz para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus que nós oramos.